Muito da história da África tem sido perdido. É uma terra de reinos esquecidos. Grandes impérios africanos da Idade Média forneceram o marfim e ouro que abasteciam a Renascença na Europa. Mesmo nos séculos seguintes, árabes e europeus, os povos que mais se beneficiaram da generosidade africana, conspiraram para negar ao continente seu maior legado. Exploradores brancos se recusavam a acreditar que negros africanos fossem capazes de qualquer coisa, além de cabanas de barro e crenças pagãs. Para justificar a exploração do continente negro, exploradores brancos reivindicam as civilizações perdidas da África para ancestrais brancos. O cientista político Ali Masrui diz que há uma ideia profundamente enraizada no mundo ocidental de que os africanos são um povo sem história. Mesmo o grande professor de história moderna, na época em que ele era estudante na Universidade de Oxford, poderia fazer uma conferência no Reino Unido e dizer: talvez no futuro tenhamos a história africana. Mas no momento não há nada. Há apenas a história dos europeus na África. O resto é escuridão. E escuridão não é matéria de história. As grandes civilizações africanas contam com a tradição de passar oralmente suas antigas lendas sobre chefes poderosos e conflitos tribais. Uma geração após outra ouviu essas histórias, mas gradualmente as lembranças enfraqueceram. Até mesmo os nomes dos reis foram esquecidos. Sem nenhum registro escrito, os poderosos impérios africanos do passado se tornaram tão vulneráveis quanto suas terras. Há 800 anos atrás, este território acidentado perto da fronteira sul-africana com o Zimbábue era o território de um destes reinos. Todos os sinais externos de sua civilização há muito desapareceram, mas o povo de Venda sabe, através das confidências de seus ancestrais, que grandes reis e rainhas foram enterrados aqui, bem no alto das estepes do topo de um rochedo. Um cemitério foi criado com milhares de toneladas de solo trazido para cá para cobrir a rocha nua do topo do rochedo. Cada corpo era adornado com tesouros de ouro antes das sepulturas reais serem seladas. Oito séculos depois, em 1932, um aventureiro africâner com sede de ouro convenceu um aldeão do local a levá-lo ao antigo cemitério de Mapungubwe. Hoje, Ernest Van Graan, neto do explorador, refaz aquela jornada. Ele conta que seu avô era um caçador de tesouros que estava sempre interessado em encontrar ouro e coisas assim. E agora, Ernest está há quase 5 anos procurando por este lugar. Este cemitério real foi protegido do roubo por séculos de superstição. Seu guia nem ousa olhar para este monte sagrado, temendo ficar cego. Van Graan diz que o povo de Venda chama esta montanha de Mapungubwe, a montanha do chacal. E a chamam assim porque acreditam que espíritos e coisas malignas circulem por aqui. Quando os guias se aproximaram da montanha, viram que ela era bem vertical e parecia ser impossível chegar ao topo. Mas encontraram esta passagem secreta bem atrás dele.
Quando a equipe de Van Gran começou sua escalada, descobriu buracos escavados na superfície da rocha. Uma antiga escadaria que chegava ao topo desta abertura escondida. Eles temiam que a escalada do cemitério real pudesse ser uma armadilha camuflada com pedras gigantes equilibradas que poderiam cair e esmagá-los a qualquer momento, mas sua subida era segura. Eles estavam perto de descobrir um dos últimos tesouros reais de toda a África do Sul. Normalmente, o destino dos objetos de ouro era a fundição, um capítulo importante na história africana que teria sido condenado. E, de princípio, esta era a intenção da equipe. Felizmente, no último momento, Van Gran Jr. sofreu uma crise de consciência. Entre seus achados estavam um cetro dourado e um rinoceronte de ouro. Pequenos tesouros, se compararmos aos de Tutankhamon, mas eles eram uns poucos e preciosos elos com um passado muito esquecido. Van Gran tinha estudado história em Pretória. Ele sabia o significado destes artefatos e decidiu doá-los para a universidade. Embora resgatados, estes tesouros permanecem escondidos do público, trancados nos cofres do Departamento de Arqueologia. Cerâmicas encontradas mais tarde no sítio provaram a existência de uma enorme colônia em Mapungubwe. Até hoje, pouquíssimos arqueólogos tiveram permissão da Universidade de Pretória para ver estes achados notáveis. Estes são os artefatos mais importantes da África abaixo do Saara, relutantemente tirados para serem fotografados em ocasiões especiais e depois trancados outra vez. Eles poderiam ainda permanecer enterrados. Todo este sigilo teve suas raízes no apartheid. Fazendeiros holandeses sustentavam que negros e brancos chegaram na área praticamente ao mesmo tempo, o que lhes dava direitos iguais ao território. Quando a técnica do carbono radioativo datou Mapungubwe em mais ou menos 1200 depois de Cristo, os brancos sul-africanos ficaram atônitos. Se recusavam a acreditar que os negros tivessem chegado na região mais de 400 anos antes do primeiro colonizador branco. Os cientistas africanos testaram e retestaram Mapungubwe, fazendo com que este fosse o sítio mais datado pelo carbono radioativo de toda a África do Sul. E o resultado era sempre o mesmo, 1200 depois de Cristo. Ele diz que com tantos fazendeiros brancos na África do Sul, muitos dos seus argumentos permaneceram na proposição de que grande parte desta terra estava, em todo caso, acessível para o povo africano. Os brancos perguntam, o que quer dizer com tudo pertence à África? Nós chegamos quase ao mesmo tempo que os africanos, e assim eles não têm mais direitos do que nós. Nós temos tantos direitos quanto eles. Mas se respondermos a eles, os negros estavam aqui centenas de anos antes de vocês, vamos enfraquecer alguns de seus direitos básicos a uma posição especial na África do Sul. Esta civilização era antiga, era próspera e era negra. Mas o que aconteceu a estas pessoas permanece um mistério. Talvez eles tenham levado os seus rebanhos de gado mais para o norte, para as pastagens mais viçosas e o clima mais frio das terras mais altas. Ou talvez tenham se tornado os ancestrais há muito procurados de um outro reino africano. Somente 100 anos depois, a 320 quilômetros além do rio Limpopo, um dos maiores impérios africanos seria encontrado. Enquanto a Europa estava na Idade Média, a África do Sul era dominada pelo reino do Grande Zimbabue. Seus reis governavam uma corte cercada por uma colossal muralha circular com mais de 7 metros de altura e quase 5 de espessura. Pouco se sabe deste império. Até mesmo os nomes de seus reis agora estão esquecidos. Sabemos que eles possuíam milhares de cabeças de gado e forneciam marfim e ouro para os mercadores Swahili na costa oriental.
o primeiro elo na rede de comércio da África com o mundo. Hoje, o país de Zimbabue usa o nome deste antigo reino. Zimbabue significa a grande casa de pedras. Até recentemente, sua história verdadeira era rejeitada pelo povo branco. Eles estavam convencidos que os africanos negros não podiam ter criado estas estruturas monumentais. Durante 400 anos, os europeus sonharam encontrar uma civilização branca perdida de incrível prosperidade em algum lugar no interior escuro e selvagem da África. Karl Maltz, um explorador alemão, tinha escutado histórias de antigas ruínas de pedra no inexplorado território ao norte do rio Limpopo. Durante meses, ele procurou antes de finalmente encontrar por acaso estas relíquias magníficas. Em seu diário, ele escreveu: terça-feira, 5 de setembro de 1871. Vi, a pouca distância, uma construção aparentemente redonda. Ela é feita sem nenhuma massa entre as placas de granito. A muralha externa tem quase 150 metros de diâmetro. Os nativos do lugar chamam estas ruínas de Zimbabue. Maltz foi dominado pelo esplendor e a sofisticação destas ruínas. Mas, achando que os africanos negros eram muito primitivos para construírem estas muralhas, ele estava convencido que as muralhas eram um trabalho de uma tribo branca perdida. No diário ele continua: finalmente parei na frente de uma estrutura parecida com uma torre. Ela não estava danificada. Soube pelos habitantes do lugar que eles viviam ali há apenas 40 anos e que a região antes disso era desabitada. Todos estavam absolutamente convencidos que, em alguma época, pessoas brancas tinham vivido na região. Em seu diário, ele desenhava artefatos africanos, mas se recusava a acreditar que esta cidade tivesse sido construída por negros. Finalmente, ele encontrou evidências que ele acreditava provariam suas teorias. Ele escreveu no diário: tirei algumas lascas da viga mestra. A comparação com a madeira do meu lápis mostra que deve ser cedro e que deve ter vindo do Líbano. E somente os fenícios devem tê-la trazido para cá. Salomão usou muito cedro para a construção de seus palácios. E estas ruínas são uma imitação das construções de Salomão em Jerusalém. A grande mulher que construiu a cerca não poderia ser outra senão a rainha de Sabá. De acordo com Maltz, este lugar era a bíblica Ofir, a cidade do ouro. A história da rainha de Sabá foi contada primeiro na Bíblia, carregada com preciosos presentes de ouro e pedras. Esta mítica rainha branca visita o rei Salomão em Jerusalém. Dizem que ela era sedutora, com um corpo sensual sob seus trajes sedosos. Ela deu ao rei tudo que ele desejava. Karl Maltz concluiu que a rainha de Sabá deve ter sido a rainha do grande Zimbabue. E este lugar, seu palácio. As teorias racistas de Maltz foram rapidamente aproveitadas como uma propaganda valiosa pelos colonizadores brancos que visavam expandir o Império Britânico. Qualquer prova de que os brancos tinham estado aqui em tempos bíblicos ajudaria a justificar sua nova exploração da região. Em meados de 1890, Cecil Rhodes, um próspero industrial inglês, descobriu a Rodésia, um país que permaneceu sob um governo branco até 1980, quando a maioria negra o rebatizou de Zimbabue. Rhodes escavou por ele mesmo milhares de quilômetros de uma terra rica em diamantes e ouro, inclusive as ruínas do grande Zimbabue. Alegando que era um palácio fenício,
ele supervisionou uma orgia de pilhagens que tirou dessas ruínas seus artefatos mais preciosos. O arqueólogo Peter Garland diz que a maior tragédia do Grande Zimbabue é que aqui foi feito um intenso trabalho de escavação, na firme convicção de que no fundo de todos estes escombros estava a chave do mistério, os fenícios, quem quer que tenha construído. E é claro que quando terminaram de desobstruir e chegaram ao fundo, eles tinham destruído todas as evidências de todas as moradias humanas que efetivamente condiziam com estas paredes. Este ato de vandalismo histórico ainda irrita Peter Garland, que era o oficial responsável do lugar. O dano foi tão grande que a verdadeira história desse lugar quase foi perdida para sempre. Mas, em 1929, uma grande expedição de arqueólogos ingleses se esforçou para desvincular o Grande Zimbabue da Rainha de Sabá. Gertrude Keaton Thompson, a líder do grupo, estava determinada a solucionar o enigma do Grande Zimbabue de uma vez por todas. Gertrude Keaton Thompson era uma mulher formidável. Seus critérios arqueológicos eram do mais alto nível. A equipe era composta só de mulheres. Ela, deliberadamente, sempre trabalhava com mulheres. Foi uma das primeiras feministas da arqueologia. Depois de semanas de escavações, a equipe ainda não tinha material suficiente para datar o sítio. Abatidas, elas procuraram uma outra área que valesse a pena explorar. Keaton Thompson precisava localizar ruínas ainda não pilhadas. Como exploradora determinada, ela convenceu um amigo a lhe emprestar um avião. Quando sobrevoava a parte de trás da Acrópole, percebeu uma trilha no topo que não estava marcada no mapa. Ela estava encoberta pela vegetação e levava um novo conjunto de muros de pedra. Finalmente, ela tinha encontrado um lugar que as mãos brancas não tinham tocado. O trabalho começou no dia seguinte. Possivelmente, elas coletariam todas as provas necessárias. A conclusão de Gertrude: o antigo povo banto tinha construído o Grande Zimbabue na época medieval, por volta do século XI. Mas seu relatório não foi bem aceito entre os rhodesianos brancos. O Dr. Peter Garland diz que o trabalho deu a Gertrude Thompson uma grande reputação entre acadêmicos e cientistas, mas não conseguiu convencer os fazendeiros a superar seus preconceitos. O fazendeiro, assim como todos os fazendeiros coloniais, conhecia o nativo. Sabia que ele não poderia ter feito isso. Sabia que ele era um selvagem e que nada que alguém pudesse fazer, seja Thompson ou outros nos anos 50 depois dela, iria convencer pessoas com preconceitos raciais tão fortes de que o Grande Zimbabue não tinha vindo de fora. Alguém escreveu: existem pessoas incultas que afirmam complacentemente que estas estruturas incomparáveis são da arte banto. O povo banto é imutável. Eles são, como sempre foram, fazendeiros, vaqueiros de pequena capacidade cerebral. Ela tinha uma pasta especial para estas propagandas venenosas. Muitos anos depois, um servo negro ainda era mostrado se curvando perante uma rainha branca de Sabá num cartaz de uma agência de viagens rhodesiana. O Grande Zimbabue era usado como símbolo da superioridade da raça branca. Hoje, a mesma imagem é o símbolo da nova nação de Zimbabue. O Dr. Masrui diz que a intenção era enfraquecer a legitimidade dos direitos dos nacionalistas africanos e dizer que esta terra é tão ou mais dos negros do que dos brancos. Se repentinamente os brancos perceberem que estas paredes testemunham contra eles, porque elas estão aqui há centenas de anos e foram construídas pelos africanos, e são testemunhas silenciosas de que os africanos estiveram aqui séculos antes deles, eles não suportam isso e dizem que as testemunhas mentiram. Não foram construídas pelos africanos.
Durante séculos, o grande Zimbábue esteve sujeito a uma história inteiramente fictícia. Mas como era realmente este grande reino africano? Em seu apogeu durante o século XIV, o grande Zimbábue era uma próspera metrópole única em toda a África. Era tão grande quanto a Londres da época, com uma população de quase 18 mil pessoas, espremidas em apenas alguns quilômetros quadrados. Dentro de seus grandes muros de pedra, estava a cultura urbana mais velha que se conhece da África. Abaixo do Saara, o barulho devia ser esmagador. A fumaça de centenas de fogueiras para cozinhar devia escurecer o céu. Ela era a capital de um império que se espalhou por milhares de quilômetros e que continha centenas de pequenas Zimbabues, cada uma com seu próprio monarca. Na grande Zimbábue, a influência de um rei continuava até mesmo depois de sua morte. Os espíritos dos ancestrais permaneciam numa presença contínua, ambos como poderosos regentes e conselheiros espirituais. Hoje, o povo de Shona acha que é descendente do povo que construiu o grande Zimbábue. Na moderna cultura Shona, os espíritos dos ancestrais ainda se comunicam regularmente através de uma cerimônia apresentada por um médium, numa caverna sob as ruínas da Acrópole. O Sr. Mudeng diz que os Shona são um povo muito religioso, que acredita firmemente que seus ancestrais não estão mortos e partiram para sempre, mas que estão vivos e, através de seus médios, podem puni-los, perdoá-los e orar por eles. E, consequentemente, se alguém não seguir o que eles dizem, este alguém cairá em desgraça. Stan Mudeng é ministro do governo de Zimbábue e vem estudando os ancestrais do povo de Shona. Ele concluiu que geralmente os espíritos dos governantes mortos eram os espíritos mais poderosos nas questões de Estado. E estes espíritos incorporam os médiuns. E eles, com todo respeito, trazem o imperador de volta à forma humana. No alto da Acrópole, contemplando o reino, está uma cerca sagrada onde podemos imaginar o que costumava acontecer. Durante as épocas conturbadas, o rei viria aqui render homenagens aos seus ancestrais e pedir orientação através de seu médium. O médium entraria em transe e seria possuído pelo espírito de um monarca morto há muito tempo. Este elo sobrenatural entre o rei e os patriarcas, fundadores da nação, foram fundamentais para a cultura. Através de seu médium, o rei exercia influência sobre os médiuns de regentes menores. Além da força militar, ele exercia um poderoso controle espiritual sobre qualquer um que o desafiasse. Mudeng diz que para controlar não era preciso ter um grande exército. Havia o controle psicológico. É possível reconciliar as pessoas, fazendo pronunciamentos que as pessoas podem seguir e obedecer. Estes grandes pássaros de pedra eram um símbolo deste poder e estão entre as poucas imagens que foram salvas deste local sagrado. Segundo Mudeng, esta foi uma civilização que representou a mais alta façanha do povo banto nesta parte da África. A fortuna que eles acumularam permitiu a construção de estruturas enormes, como estas aqui em Zimbábue, especialmente no vale onde sua arrogância absoluta e sua ostentação aparecem. A grande loucura que levou Luís XIV a construir o grande palácio de Versailles, que não era um lugar para um homem viver, e sim uma relação de sua fortuna.
consequência do que seu país pensava dele mesmo. E a mesma loucura atingiu o povo daqui quando construiu estas magníficas e enormes estruturas de pedra, que agora admiramos. Acredita-se que o Grande Zimbábue tenha sido construído durante vários séculos por um povo dedicado. 1 milhão de blocos de pedra foram formados para construir a parede externa. Cada súdito pagava tributo ao chefe com 7 dias de trabalho a cada mês. Não era um trabalho escravo. Eles construíram este monumento para honrar seu rei mantenedor. Os construtores originais desses muros vinham para pedreiras de granito como esta. Hoje eles ainda extraem os blocos da mesma maneira que tem sido feita há séculos para reparar os muros quebrados de seus ancestrais. A rocha de granito se quebra em lâminas finas quando é aquecido com fogo e recebe água ao longo das linhas defeituosas. Depois começa o lento processo de quebrar e modelar as rochas para os muros secos de pedras. Embora seja fácil entender como eles construíram estes muros, por que eles construíram é assunto de um intenso debate. A Grande Cerca seria uma fortaleza ou um palácio? A estreita passagem entre estas paredes em forma de torre tem gerado teorias lúgubres. Muitos acreditam que elas impediam os homens de espionarem durante as cerimônias de iniciação feminina. A maioria acha que era simplesmente para manter uma privacidade absoluta para a Casa Real. Mas ainda permanece o enigma da gigantesca torre em forma de cone. O Dr. Garland diz que as primeiras investigações vitorianas a encaravam como um símbolo sexual, como se fosse um pênis de pedra. Isto apareceu em várias ocasiões subsequentes, mas não há nenhuma evidência, tanto em sua forma como em sua decoração, que sugira isso. Existem tradições desconexas que sugerem que as representações na pedra sejam os grandes depósitos para grãos feitos de argila, nos quais o alimento principal era estocado. E isso tem alguma relação com o rei, que era o fornecedor do alimento de seu povo. Os recursos para esta vasta construção no século XIV exigiam uma economia crescente. E a fonte desta fortuna foi o gado. A posição social de um chefe era baseada na quantidade de gado que ele possuía. Um homem rico teria muito gado, assim ele podia arranjar muitas esposas que lhe dariam muitos filhos e proporcionariam mais mão de obra para cultivar mais terras. Durante a estação seca, quando havia pouco trabalho, os fazendeiros se tornavam mineiros. Cavar em busca de ouro, nestas estreitas entradas das minas, era tão perigoso que os trabalhadores tinham que ser subornados para que descessem. Muitos preferiam peneirar nos leitos dos rios. O ouro era monopólio do rei. Ele pagava seus mineiros com gado, ficando com ouro para trocar e negociar com os mercadores suahiris vindos da costa oriental da África. No auge do poder, os governantes do Grande Zimbábue controlavam o fluxo de ouro e marfim para os portos comerciais da África Oriental. E esse comércio estimularia a construção de algumas das cidades mais magníficas do mundo antigo. No século XIV, a costa Swahili da África era um lugar exótico, descrito pelos marinheiros árabes como vibrante e rico, com as mais lindas e bem construídas cidades do mundo. Este era o palácio das lendárias aventuras de Simba e das Mil e Uma Noites. Tapetes persas eram trocadas por marfim africano e a porcelana trocada por ouro.
Mercadores que vinham da Índia e da Arábia, até mesmo do Extremo Oriente, tinham que negociar com os agentes dos Suahilis, cavaleiros medievais que eram seu único elo com os produtos do interior da África. Os Suahilis construíam e pilotavam seus barcos de um mastro e navegavam nos traiçoeiros canais em direção aos muitos portos comerciais. Controlando o mar, eles mantinham um firme controle sobre todo o comércio da região. No século X, o ouro, o marfim e o quartzo foram lançados no comércio mediterrâneo numa escala que só tinha sido vista na época dos gregos e dos romanos. Esta costa próspera tinha cidades e portos espalhados por quase 3.000 quilômetros dos atuais Somália e Moçambique. Suas redes comerciais se estendiam da Arábia até a Índia, passando pela China. No século XV, os Suahilis até exportaram uma girafa para a China, o que causou grande sensação na corte imperial. Este amplo contato com outras culturas produziu uma sociedade cosmopolita influenciada tanto pelas tradições árabes como pelas indianas. Apesar de seu grande sucesso, esta região da África também está sujeita a uma história não reconhecida. A confusão pode estar relacionada com os primeiros comerciantes árabes e a introdução do islamismo. Os Suahilis adotaram o islamismo há 1000 anos atrás. E este código religioso comunitário ajudou a criar uma confiança mútua nos acordos comerciais. O sinal para a oração reuniria os comerciantes árabes e os mercadores africanos. Eles teriam se lavado em cisternas como estas e depois entrado em mesquitas tão grandes como as catedrais medievais da Europa. Mas o mistério é: quem construiu estas cidades fantásticas, árabes ou africanos? O arqueólogo Mark Horton está estudando as cidades fantasmas da costa africana e tem ideias revolucionárias sobre suas origens. Ele conta que quando os primeiros arqueólogos chegaram aqui na década de 20, encontraram estas ruínas cobertas pela selva e acharam que deviam ser obra dos árabes. Encontraram tumbas de pedra feitas de coral vindo do mar, decoradas com vasos de porcelana. Encontraram casas e palácios com nichos e banheiros elaborados, mesquitas com suas torres e maharabes. Com certeza deve ser trabalho dos árabes. Mas agora ele acredita que esta interpretação está errada e que esta é uma sociedade africana. A matéria-prima para estas cidades era extraída dos depósitos de coral. Até recentemente, se acreditou que os colonizadores árabes usassem escravos africanos para construir suas mesquitas e palácios. Mais uma vez, muitos acharam difícil imaginar os africanos edificando construções permanentes. Agora se considera que os Suahilis tinham desempenhado um papel bem mais ativo na criação deste império comercial e que os ricos mercadores que construíram estas cidades de coral eram africanos e não árabes. É uma história complicada para se esclarecer. No século XVIII, muito depois destas cidades costeiras terem começado a declinar, a costa oriental da África foi efetivamente governada por sultões árabes vindos da ilha de Zanzibar. Para manter seus direitos territoriais, eles insistiam que os africanos eram meros espectadores no desenvolvimento da civilização Swahili. Durante 10 anos, Mark Horton esteve ajudando os Swahilis a reescreverem sua história e reivindicar sua herança legítima. Para Horton, esta construção abandonada é um testamento à deslealdade com o povo Swahili. Ela é chamada a Casa das Maravilhas.
Mark diz que esta enorme construção representa a última humilhação dos Suahilis. Foi presente da Inglaterra ao sultão árabe de Zanzibar no ano de 1880. Os ingleses queriam escavar grandes áreas na África Oriental, mas os Suahilis estavam no caminho. Eles eram um povo que vivia na região há milhares de anos. Os ingleses acharam que os Suahilis não tinham história alguma. Era simplesmente uma história árabe. E dando esta construção para o sultão árabe de Zanzibar, era possível criar um mito inteiramente novo sobre a história da África Oriental. E é por isso que passamos tanto tempo sem ter ideia de quem foram os Suahilis. Horton acredita que a única maneira de descobrir quem eles foram é cavando. Sua meta? Encontrar evidências de um antigo acampamento africano na ilha de Pemba, no litoral da Tanzânia. Ele leva sua equipe de trabalhadores para um sítio onde ele espera encontrar a legendária cidade de Kambalu. De acordo com os registros árabes do século X, Kambalu foi a primeira cidade muçulmana da costa Swahili. Logo, é de importância crucial. Na melhor das tradições africanas, Horton dá ordens do alto do seu posto, enquanto embaixo sua mulher Kate escava. Eles estão começando a descobrir o piso de uma mesquita que foi completamente derrubada. Horton espera que isso possa lhe revelar como o islamismo chegou na África Oriental. Uma antiga lenda árabe dá uma explicação. Abdul Juma, arqueólogo-chefe de Zanzibar, conta a lenda em volta da fogueira para os trabalhadores cansados. A história foi tirada do diário de um explorador árabe. No ano de 922, ele escreveu que um navio de marinheiros árabes saiu de Omã para o porto comercial africano de Kambalu, mas uma tempestade os tirou do curso, levando-os para o sul. Como o povo desta costa era descrito como canibal, os marinheiros temiam por suas vidas. Os aterrorizados mercadores árabes chegaram à praia e se curvaram perante o rei. Felizmente, ele parecia mais interessado em negociar do que comer. Ele estava encantado com suas joias. Eles trocaram presentes e os marinheiros tiveram uma boa razão para louvar Alá. Quando chegou a hora de partir, convidaram o rei para ir a bordo para se despedirem. O capitão árabe teve um pensamento perverso. No mercado de escravos de Omã, este rei africano alcançaria 30 dinares. Ele deu ordem de zarpar. E quando chegaram a Omã, o rei foi vendido como escravo. Durante todo o ano seguinte, o rei aprendeu árabe e estudou o Alcorão e finalmente se transformou num muçulmano dedicado. Então, um dia, ele fugiu de seu amo e andou milhares de quilômetros de volta à sua aldeia. Muitos anos mais tarde, o mesmo capitão que havia enganado o rei partiu para outra viagem para Kambalu. Mais uma vez, seu navio foi jogado para o sul e mais uma vez se encontraram na terra de Zanji. Os mercadores árabes se espantaram ao ver o rei que anos antes eles tinham vendido e imploraram misericórdia. O rei então disse: "Vão traidores, se eu os perdoo, é porque através de mim vocês trouxeram o islamismo para o meu povo. E no futuro, quando os muçulmanos chegarem aqui, nós os trataremos como irmãos." Desta vez, o rei não os viu partir. A moral da história é que os Suahilis podem ter se convertido ao islamismo para evitar serem vendidos como escravos. Horton acha que a disseminação do islamismo ao longo do corredor Swahili foi uma espécie de apólice de seguros contra o comércio árabe de escravos. Kambalu, o destino do capitão árabe da história, era um próspero porto comercial ao longo da costa leste da África.
Se esta é Cambalu, Horton a encontrou. Abaixo do piso desta mesquita de pedra, poderia haver mesquitas mais antigas, construídas no estilo africano mais tradicional. Nesta praia, a aldeia de pesca temporária, existe uma mesquita de madeira. Os suahilis só vivem aqui durante a estação de pesca, da mesma maneira que tem feito há milhares de anos. Eles sempre constroem uma mesquita, provavelmente semelhante às primeiras mesquitas suahilis. Numa conversa, Juma explica a Mark que esta é uma mesquita construída de madeira e sapê, o que é típico das antigas mesquitas nessas aldeias. Depois, gradualmente, as mesquitas passaram a ser de barro e madeira e foram ficando maiores. Depois passaram a ser feitas de pedra, com as cercas de pedra sempre no mesmo local, umas sobre as outras. A forte chuva tropical causa uma paralisação na escavação. O aguaceiro amacia o solo o suficiente para aumentar a disposição de Mark Horton. Abaixo da mesquita de pedra, eles começam a encontrar vestígios de duas mesquitas de madeira, uma sobre a outra. A mais antiga data do século VIII. Mark diz que este lugar provavelmente é Cambalu, já que evidências históricas nos dizem que Cambalu foi o primeiro lugar na costa africana oriental a ter muçulmanos. Talvez seja esta a primeira estrutura e ele esteja ajoelhado bem no lugar em que os muçulmanos chegaram à África Oriental. Um festival muçulmano celebra o nascimento de Maomé. Mas na ilha de Lamu, no Quênia, a celebração vibra exclusivamente em ritmo africano. A corrida de barcos entre as tribos contorna o arquipélago e move-se ao longo do ancoradouro. O islamismo pode ter vindo da Arábia, mas esta é uma celebração suahili, numa cidade suahili. Mesmo assim, muitos suahilis continuam a acreditar que as bases de sua civilização são árabes. O Dr. Masrui diz que um pouco da confusão era auto-perpetrada, no sentido de que muitos muçulmanos entre o povo suahili preferiam se identificar com os termos árabes, assim aumentando as tendências racistas dos estrangeiros, que queriam negar os créditos africanos de qualquer jeito. Sendo assim, estes muçulmanos tinham razões quase religiosas para serem árabes. E os observadores ocidentais tinham razões racistas para equiparar os árabes à civilização suahili. E as duas formas de razões convergiram para criar a confusão. Pode não ter sido nenhuma pressão das forças externas que moldou cidades como Lamu. O intrincado entalhe na madeira das portas é um aspecto típico dos suahilis. Talvez há muitos séculos atrás, artesãos hindus tenham visitado e ensinado aos africanos como fazer entalhes elaborados na madeira. Mas depois, os suahilis absorveram, adaptaram essas lições para se ajustarem à sua própria cultura. Talvez os persas tenham introduzido os ornamentos escavados nas paredes das casas, mas hoje os artesãos suahilis praticam a arte de modelar em gesso. Há 6 séculos atrás, os mercadores africanos ricos construíram vilas decoradas pelos melhores artesãos. Lamu era tão sofisticada quanto a Veneza medieval. Estas casas opulentas foram construídas com base no comércio árabe e indiano. Hoje, grande parte desse comércio acabou. A economia depende da vinda do turismo.
Mas a cidade provavelmente parece muito com o que sempre foi. As ruas alvoroçadas com o tráfego de burros, porque são muito estreitas para os carros. E os originais canais de esgoto serpenteando através dos becos. O labirinto de ruas de Lamo é refletido em muitas cidades fantasmas ao longo da costa africana oriental. Durante o século XVI, centenas dessas cidades foram arruinadas. Não está claro porque o florescente comércio chegou ao fim. Todos se beneficiavam com o comércio. Os cavadores de ouro do interior, os revendedores suahilis, os marinheiros, os mercadores e até mesmo os consumidores do mundo medieval, desde a Europa até a China. Talvez a riqueza das famílias de mercadores rivais tenham diminuído de geração para geração. Assim como hoje, as dinastias unidas crescem e fracassam. Talvez a peste bubônica tenha causado uma recessão mundial e a procura por produtos africanos tenha caído. Foi o final de uma gloriosa época para os reinos do Grande Zimbabue e da costa Swahili. Pelo final do século XVI, as construções permaneceriam esquecidas, mas sua herança cultural sofreria um destino ainda pior. O Dr. Masrui diz que todas as sociedades decidem o que desejam que seja lembrado. Mas somente os africanos tiveram a história de sua origem negada por tanto tempo. Mas lembrem-se, é aqui que nossa espécie começa a apresentar evidências. É onde os primeiros humanos andaram na Terra. Então, o primeiro habitat da espécie humana parece ter sido o último propriamente entendido. Estamos pagando um preço por não entendermos isso. Quando os primeiros colonizadores europeus chegaram na África, eles pensaram ter descoberto uma civilização branca perdida de fantástico valor e beleza. Surpreendentemente, até hoje, os mitos sobrevivem. Esta é a cidade perdida da África do Sul. Um monumento vivo de uma imaginária tribo branca perdida. É parte do balneário de Sun City, um dos parques temáticos mais exuberantes do mundo. A praia artificial está abarrotada de sul-africanos brancos em férias. A mão de obra de muitos milhares de sul-africanos negros mantém vivo o sonho da tribo branca perdida. Todas as noites, eles voltam para as suas cidades de choupanas, discretamente escondidas atrás das montanhas. Talvez nos próximos séculos, quando os futuros arqueólogos descobrirem estas ruínas, as identifiquem como indícios de uma tribo branca perdida da África. Talvez somente nesta época eles estarão certos.